Três. Então vamos lá, né? Bom dia para todo mundo. Hoje vamos trabalhar com uma proposta também, como eu falei anteriormente, sobre terror, né? American Stories. Aí eu tenho, na verdade, uma série bem bacana, um personagem que eu adaptei só para criar uma projeção de boca bem longa. E aí os produtinhos que a gente utilizou eu tenho aqui, esse aqui, tá? Ó, ele parece um pozinho. O que é que na verdade é esse produto? Ele é um pigmento, ele é ativado à base de água, tá? Da Slug. Tem outros produtos que são ativados à base de água. Aí a gente também tem o da Color Make, que aí ele é um pouquinho maior. Você tem, na verdade, essa opção. Você borrifa a água no produto, ele vira tipo uma pastinha e você consegue fazer uma cobertura. Lembrando que essa proposta de cobertura, quando a gente vai utilizar em relação às nossas produções, é necessário entender que produtos à base de água não é tão resistente. Ele tem uma limitação, por quê? A base de água, suor, a questão de uma transpiração excessiva, ele na verdade vai te dar também esse processo de transferência. O que seria a transferência? Você encostar e automaticamente ficar aqui a marcação. Sabe aquela situação que a gente coloca o celular e está maquiado e aí fica aquela mancha no celular? Devido à questão da transferência, principalmente a questão da oleosidade, da umidade da pele e principalmente o atrito. Então, esse produto ele não tem uma função tão potente nessa proposta de realmente fixar e prender esse pigmento à pele. Produtos oleosos como o Clau, aí sim eles conseguem um processo melhor de adaptação a essa proposta, tá? Vou utilizar também tintas líquidas, tá? E para deixar evidente, devido às colorações das tintas que eu tenho aqui, o meu vermelho ele puxa um pouquinho para o rosado. Daí eu utilizei um batom da Ruby Rose, tá? Só para fazer o contorno mesmo de boca. E uma paletinha de sombra, que aí a gente vai utilizar um marrom frio, que eu acho bacana e bem interessante a utilização, tá? E no mais, seria isso. Vamos colocar só contraste de luz e sombra, trabalhando esse olho, dando aquela expressão realmente de gritar. A gente consegue perceber que essas veias, o que a gente tem de estrutura próximo do pescoço, quando você grita, você fica, né, gritando literalmente, aparecem algumas marcações, e é isso que a gente vai projetar agora, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente já iniciar e eu vou narrando esse vídeo, tá bom? Tá dando para ver minha tela, Gemma? Sim. Pronto. Vamos nós. A pele, ela na verdade precisa estar limpa, tranquila aí com o processo de higienização. Não pode se aplicar também tanto hidratante, porque senão não tem uma fixação do produto, tá? Aí ela vai criar como se fosse uma película impedindo a fixação. Eu estou utilizando esse pigmento à base de água, estou passando em toda a estrutura do rosto, estou pegando um pincel aí bem maior para poder fazer a utilização deste produto, espalhar bem. O processo, quando você utiliza esses pigmentos à base de água, eles secam rápido. Anderson, dá para utilizar o pancake? Dá. Você vai umedecer a esponjinha e fazer depósito na sua pele. Lembrando que o pancake específico branco, ele não tem uma cobertura tão marcada ou tão pesada como essa que a gente está tendo agora, tá? Os das outras cores, ele consegue pigmentar bem melhor. Mas em relação a produto, você pode utilizar também algo, se você quiser fazer o que a gente chama de releitura, a gente precisa também identificar algumas necessidades. É o formato de rosto, é a estrutura de festa que você, na verdade, vai ter, dependendo do que você ouse ou faça referência, é interessante você atribuir alguns traços e algumas características, tá? Esse produtinho aí a gente vai espalhando, como eu falei, ele seca um pouquinho rápido, e aí é interessante você fazer em pinceladas rápidas. Se você perceber, eu consigo, na verdade, molhar um pouquinho e já fazer esse processo de esfumado, porque ele realmente fixa na pele. Em compensação, ele também tem uma facilidade de sair. Se você fizer uma camada muito grossa, o que é que pode acontecer? Ele vai craquelar
ele vai começar a esfarelar. Não estou dizendo que o produto vai sair por inteiro. Estou dizendo que o excesso dele, ele vai secar e ele vai começar a quebrar. Estilo argila. Quem geralmente faz argila no rosto, quando ela está secando, aquela argila que mistura com um pouquinho de água, ela dá uma craquelada e ela cai um pouquinho no movimento que a gente faz de rosto em função ao excesso mesmo de produto, que é super natural, tá? Neste caso aqui, se a gente fizer esse processo, a gente vai estar gastando um pouquinho mais de produto, tá? Vou fazer o desenho, não me importei aí com essa barbicha, tá? Porque ela vai ser coberta, aí vai ser a projeção do meu lábio, da minha boca. Essa boca eu sempre tenho que ter uma referência de um espelho e não fazer expressões. Se eu fizer isso aqui, minha pele em relação ao pescoço do meu maxilar ela vai esticar e automaticamente esse desenho ele vai ficar mais fino. Então eu tenho que ficar numa posição normal, sem expressar e realizar esse desenho de acordo com a proposta da boca que eu preciso ou que eu desejo fazer. Lembrando sempre, estou utilizando aí a minha sombra porque facilita para, se caso eu vier a errar, eu consigo apagar com a minha tintazinha líquida, tá? Como os dois produtos são à base de água, não tem problema. Você, na verdade, vai conseguir o resultado de forma bacana. Pode-se fazer com lápis? Pode, mas se você pegar, por exemplo, os lápis, se passar geralmente nessa estrutura de cobertura, vai tirar a camada de tinta, camada de produto que você aplicou embaixo. Então, o lápis, eu fiz até um teste. É legal? É, só que ele remove muito e aí você tem que ficar limpando sempre a ponta porque acumula o resíduo. E aí o lápis, se ele for muito oleoso, ele vai te dar problema, principalmente no processo de remoção ou de apagar, tá? Esses desenhos abaixo que eu estou fazendo é projetando justamente aquela pele que quando a gente grita, ela fica bem esticada, tá bom? Abaixo dessa região que a gente tem na última linha, de baixo para cima, tá? É a definição do meu queixo. Aqui, queixo. Aqui seria a projeção desse gominho que a gente tem e a curvatura antes do lábio, para criar esse desenho harmônico, fazendo com que todas essas expressões elas fiquem bem interessantes também, tá? Na minha proposta para fazer essa dinâmica dessa ilusão, dessa transformação. Por que que eu estou fazendo uma espécie de contorno? Porque quando a gente abre a boca, automaticamente a estrutura ela meio que muda. Isso aqui tende, esse ossinho, ele tende realmente a ficar mais estendido. A nossa bochecha, ela realmente ela dá uma encolhida devido ao espaço que a gente vai projetar na abertura sobre o maxilar. Estou projetando todo o meu pescoço como se fosse a queda literalmente desse maxilar até a região de peito, tá? Se você perceber, eu fiz questão de colocar. Tá vendo que eu fiz aqueles desenhos arredondados sobre o peito? Quando eu fui aplicar uma outra camada, ele meio que tinha borrado. E aí o que é que eu fiz? Apaguei tudo de novo e estou começando a desenhar de uma forma que ele fique um pouquinho de encontro para o meu pescoço, projetando como se fosse o meu maxilar. Por isso que eu coloquei essa parte, apaguei e refiz, para vocês verem que realmente dá certo, produtos à base de água. Se for à base de óleo, você vai ter um problema nessa definição, porque você precisa aplicar uma nova camada. Não é que ele não receba, não é que ele não aceite, só que vai ficar mais pesada a sua pele, a sua cobertura, tá? Alguma dúvida, Gema, até agora? Sim ou não? Não. De boa, né? Esse pincelzinho que eu estou utilizando é esfumando só para dar uma projeção maior de profundidade, tá? Depois eu vou colocar um pouquinho da minha tinta, que aí é a base de água também. Ela vai criar o processo de luz. Tudo que eu quero iluminar, eu vou aplicar um pouco mais de pigmento, no caso da tinta líquida branca. Tudo que eu quero escurecer, eu dou uma esfumada com esse pincelzinho que é de maquiagem social, tá? Os pincéis que eu praticamente utilizei é esse aqui, ó. Certo? E o outro que eu utilizei foi esse aqui. Basicamente, foram dois pincéis para esses detalhes.
E para essa pintura maior foi esse aqui, ó, um pincel clássico de quem faz, por exemplo, artesanato, né? Pinturas, ele é mais fácil de encontrar, tá? Em falar em pincel, Gemma, eu não encontrei aquele kit que você falou de esfumar de forma barata. Ele realmente está caro e eu acredito também que é em função desse boom da internet, das maquiagens, das lives, mas eu estou pesquisando aí, se eu tiver alguma informação eu te passo, tá? Sim. O pincel que eu apliquei, o meu batom, foi um linguinha de gato, tá? Só que o linguinha de gato, ele dá uma pegada quando eu vou trabalhando na região de pescoço, fazendo esse desenho, ele, devido a esse processo, né, do gogó, ele, na verdade, dá uma escorregada. Aí eu fui tentar fazer, refazer. E aí eu peguei o aplicador de um batom da Ruby Rose, que esse batom eu só uso mesmo para fazer artística, para pintura mesmo, desenho, para poder definir, principalmente nessa região em cima do lábio. Nesse caso aí, eu já estou definindo o quê? O formato mesmo do meu lábio, tá? Minha boca, ela na verdade vai ter essa proposta aí um pouquinho bem maior. Quando a gente vê esse impacto de frente ou fizer algumas posições, eu consigo perceber que fica bem bacana, dá esse impacto, dá esse boom que a gente às vezes precisa causar determinados momentos, como a gente vem fazendo, por exemplo, tá? Dentro da proposta de Halloween. E aí eu estou fazendo uma espécie de bigode, eu estou trabalhando em cima do lábio, tá? Era para mim trabalhar um pouquinho mais próximo, por exemplo, ao nariz, eu poderia, porque aí ficaria uma extensão melhor para trabalhar os meus dentes. Como eu não trabalhei tanto em cima, mais próximo aqui do nariz, eu fiz esses dentes, mas eu peguei um pouquinho do lábio, superior e inferior. E aí os meus dentes, para criar mais uma espécie mais grotesca, né? Mais uma pegada mais de terror, os meus dentes eles não são regulares, são irregulares e tem uma tonalidade também diferente, tá? Ó, lá embaixo eu já fiz os meus dentes, em cima também, e agora eu estou fazendo todo esse processo escuro, que aí eu vou ter principalmente uma profundidade, a minha barba literalmente ela vai sumir, por isso que eu na verdade não removi também esse processo em cima do lábio. Se você quiser deixar ele bem maior, você pode, só tomando cuidado com o nariz, tá? Tinta guache preta. Guache não, desculpa, tinta líquida preta, certo? E aí eu tô definindo, ó, devagarinho com o pincel de delineado, eu gosto de utilizar, tá? Esse pincel de delineado é só para alguns traços específicos. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Por que que eu gosto de utilizar? Algumas pessoas gostam de fazer aquele com o desenhozinho de boca. Eu gosto de utilizar ele porque eu consigo projetar algo bem expressivo, bem mais detalhado. Eu quero realmente que isso seja um diferencial nas minhas produções. Eu não achei esse específico, mas é esse aqui assim, ó, com a pontinha bem fininha. Olha o meu aplicador do batom da Ruby Rose. Coloquei a tinta, ele puxou um pouquinho para o rosado. Como eu queria um vermelho bem intenso, eu apliquei o batom já em cima, tranquilo, tá? E aí eu vou dando algumas definições, aí a minha boca ela já começa a ter uma projeção. Esse movimento é justamente para que você perceba se tem alguma irregularidade ou simetria. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer esse lado do meu corpo, eu pintar esse lado do meu corpo, porque às vezes o detalhe é você ficar um pouquinho na posição e não conseguir acompanhar o traço. Então, tem uma certa limitação, mas isso não é algo, digamos assim, para você ter tanta dificuldade. Trabalhando região de rosto é beleza, mas trabalhando essa região de colo tem-se uma certa limitação. Algumas pessoas não, mas eu tenho sim. Essa parte do maxilar eu estou deixando escura para que, na verdade, eu queira que apareça principalmente essa definição do meu contorno para a queda desse maxilar, tá? Antes eu tinha feito também essa parte, dei uma apagadinha, agora estou só reforçando, porque eu achei melhor fazer essa proposta onde a suavidade fique
melhor na expressão que eu vou trabalhar nesse bigodinho chinês, como se a minha boca tivesse aberta e eu vou automaticamente expressar. Na primeira vez, quando eu estava fazendo esse contorno, eu fui trabalhar o bigode chinês, ficou um negócio tipo um V, então não ficou tão legal, porque ficou muito marcado. E aí eu estou dando só um pouco mais de expressão e suavizando algumas linhas também, tá? E aí eu vou trabalhando o detalhe de olho, algumas ruguinhas lá em cima. Vou esfumando a bordazinha da minha boca com a tinta preta. Toda essa região de tinta abaixo, fazendo o desenho da minha boca, coloquei um preto, tá? E aí eu vou fazendo esse contorno também, esfumando, para dar mais ênfase também à definição da linha dentro do lábio, ou então dentro do rosto. Dando um pouquinho mais de acabamento. Estou trabalhando somente com um tom de sombra, tá? É aquele duozinho de sobrancelha, a parte mais escura. Eu vou trabalhar agora um pouquinho a definição das minhas linhas para iluminar um pouquinho essa projeção desse queixinho aqui que a gente tem, tá? Para dar um destaque maior. O processo, quando você for trabalhar com tinta líquida, você já tem que fazer esse processo de delimitação e já dar uma esfumada, porque ela também tem a secagem rápida. E lembrando que tem uma camada de produto embaixo, e isso vai fazer com que a gente também tenha um pouquinho mais de agilidade, porque se demorar, ela vai ficar aquela mancha e para esfumar vai te dar um certo trabalho, tá bom? Por isso que eu já aplico, ó, já faço o processo de vai e vem esfumando um pouquinho a borda. Isso com paciência no processo de você deixar essa bordinha mais suave das extremidades, tanto de um lado quanto do outro, tá? E lembra sempre, se você está trabalhando com uma cor escura, quando você for fazer a aplicação para dar esse destaque com branco, você não vai colocar ele junto. Aqui eu tenho uma linha, por exemplo, escura, vermelha ou cinza. Você não vai colocar em cima, você vai colocar do lado. Porque se você colocar em cima, as tintas vão se misturar. Na hora que você passa o pincel, esse movimento, bem rente a uma a outra, vai ficar um borrado. E aí não fica legal. Por isso que é interessante você trabalhar ela vizinha, porque automaticamente você consegue aproximar ela e aquele destaque fica bem mais fácil e limpo. Porque se você arrastar junto com a tinta, ela vai dar uma terceira cor. Por exemplo, o branco mais o vermelho. Se eu fizer bem em cima da boca, bem rente e arrastando um pouquinho do vermelho, ele vai dar um lábio meio que rosado. Não é que não exista um lábio rosado, mas para a definição do personagem, para ela ficar nítida, é interessante que seja com essa proposta. Você faz bem do lado, tá? Pode ser que você arraste um pouquinho? Pode. Se arrastou, a tinta ficou meio rosa, limpa o pincel, pega o produto para que, na verdade, você continue a definição desse traço sem trazer nenhum tipo de problema em relação a essa proposta também, certo? Ó, eu tenho uma certa limitação de fazer alguns traços desse lado, que eu estava falando anteriormente, e agora eu só vou dar um pouquinho mais de acabamento com sombra. Pode utilizar tinta? Na verdade, pode. Só que como eu quero um sombreado, a minha tinta, nesses casos aí, não é interessante porque eu já tenho uma camada branca embaixo. E aí vai dar esse probleminha na hora de eu conseguir essa definição, tá? Esses processos em cima eu fiz tudo com sombra. E aí eu vou só dando um pouquinho mais de profundidade, suavizando algumas expressões e vou aplicando o branco para dar uma ênfase maior. Tá aí, ó. Definindo, por exemplo, a minha sobrancelha, tá? Uma expressão como se eu estivesse fazendo esse movimento aqui, tá? Ó,
Vou aplicando uma camada bem mais generosa de tinta branca. Certo? E aí eu tenho a definição. E agora eu vou fazer só esse contornozinho da boca para dar um destaque em função do lábio vermelhão. E aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, que é preto. Se eu fizer algum processo errar, tenho que deixar essa tinta secar. E aí eu venho fazendo a correção, tanto no branco quanto que no vermelho. Se você fizer alguma correção com essa tinta molhada, você só vai borrar. Por isso que às vezes dá um certo trabalho. Porque eu tive que fazer, esperar secar para poder aplicar uma segunda camada. Tem que aplicar com calma, porque a segunda camada pode ser que ela remova a primeira, porque é a base de água, e aí vai dar um certo trabalho na hora dessa construção. Aí tem essas limitações também, tá? Por isso que maquiagem, às vezes, artística, ela demora um pouquinho mais, produtos específicos, e aí, consequentemente, você recebe também um pouquinho a mais, tá? Dando só um pouquinho mais de acabamento para efeito de foto agora. Mas basicamente foi isso, a nossa proposta. Por que que eu não apaguei a minha sobrancelha com a cola, né? Como a gente fez lá, por exemplo, no processo de drag? Porque eu queria que essa expressão, esse sombreado ficasse, dando continuidade com esse início mesmo de expressão que eu fiz. Tá bom? Ó, tá vendo que eu esperei secar e agora eu tô dando só alguns retoques com o nosso branco sobre o meu acabamento. Ó, vou trabalhando um pouquinho, já tinha aplicado uma camada de tinta, esperei secar. E aí vou trabalhando a outra região que eu quero ter melhor definição e já vou esfumando. A tinta líquida, tá? Essas aqui que eu estava até falando. Se você deixar ela muito tempo aberta, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, tá? Ah, Anderson, ela tá ficando muito grossa, tá ficando difícil de deslizar o meu produto. Aplica um pouquinho de água, chacoalha, ela vai voltar à textura que ela era anteriormente. Como é a base de água, abriu, ela na verdade vai ter o processo também de secagem devido à temperatura ambiente. A mesma coisa, isso aí acontece com o delineado em gel. Você precisa colocar algum diluidor se você tem esse propósito, tá? E aí a gente tem o nosso efeito sobre as nossas fotos de terror, né? Massa. Certo? Deixa eu parar aqui para a gente voltar. E aí, Gemma, o que é que achou? Eu achei massa esse efeito. Né? Gostei. Porque assim, funciona, por exemplo, quando você vai trabalhar, tá? Com algumas maquiagens temáticas, às vezes o que é que demora? Né? Nem sempre o produto que a gente utiliza. Dependendo do efeito, da técnica, isso pode ser algo que, na verdade, te dê um certo trabalho na riqueza de detalhes. Nessa maquiagem não tem. O que é que, na verdade, foi um fator de maior complexidade? Esperar os produtos secarem. Porque quando você seca, por mais que você seque, Anderson, vou utilizar um secador para agilizar o meu tempo. Se você utiliza o jato de secador, mesmo que seja o freio, o que é que vai ter de problema? Aquele jato, além dele ter a proposta do vento, a pele, na verdade, ela não vai conseguir absorver esse produto. Como assim absorver a água? Aí você vai ver a questão da pigmentação. E o que é que tem a ver a pigmentação do produto sendo a pele absorvida? Pode ser, por exemplo, todo traço que você queira evidenciar com cores claras ou vibrantes, o que é interessante fazer? A primeira camada de uma tinta ou produto, né, que a gente tem o clau, a tinta líquida branca, para poder fazer com que esses meus traços evidenciem. Eu vou pegar aqui, tá, ó, esse azul, eu vou fazer uma demonstração. Esse azul aqui, ele é flúor. Esse azul aqui, ele é o tradicional. E eu tenho outro tipo de azul, que ele é o metálico, metalizado. Tudo é tinta à base de água, tá?
A ideia é que, vou pegar com um dedinho diferente e fazer essa amostra. A ideia é que, se você utiliza, dependendo do tom da sua pele, pode ser que este efeito desejado ele não seja alcançado nessa proposta. Por isso que muita gente faz a utilização e consome demais produtos com pigmentação aquela mais branca para criar uma base, literalmente falando. O que a gente tem de base, a gente tem como referência para desenhar o que quiser. Só que existem algumas limitações. Essas limitações vão nos impedir a tonalidade de pele, por exemplo, uma pessoa que tem a pele negra, mais retinta. Nem sempre toda maquiagem, dependendo dos tons, vai ficar legal, por causa do contraste da pele que a pessoa vai ter. Ó, 3 tons que eu tenho aqui de uma cor azul. E aí eu consigo perceber. Esse de baixo é o meu tom fluor, a minha tinta fluor, fluorescente. Ela só vai ser evidenciada se eu colocar ela à exposição em nenhuma luz negra. A minha tinta prateada, ela só vai ter destaque se eu tiver um fundo mais claro. Automaticamente seria o branco. E o azul tradicional, independente do tom de pele, ele vai ter essa mesma pigmentação. Lembrando, a pigmentação da tinta não pode criar sempre um contraste dependendo do tom da pele da pessoa. Um exemplo disso que a gente consegue perceber muito nítido. Festas temáticas, principalmente para criança. Se você perceber, toda decoração ela tem cores vibrantes, ela nunca vai ter cores muito vibrantes. Aí é um rosa, mas é um rosa bebê, mas se você ver, tem um branco, tem alguma cor que crie esse contraste. Se você não criar, deixar tudo rosa, por exemplo, existe uma variação onde eu tenho umas pigmentações diferenciadas, e isso é que vai trazer, de certa forma, o glamour do evento. Pintura facial para criança. Eu consigo perceber que as pinturas faciais, elas gostam muito de cores porque traz principalmente e chama a atenção. E se você fizer uma pintura que não tem essa vibrância de cores, por mais que a pintura seja preto e branco, você tem que criar esses detalhes. Pode ser um coração, pode ser um traço, pode ser uma linha, pode ser uma estrelinha, o que você quiser. Só é interessante para que você consiga projetar esse destaque em relação às produções, certo? Dúvidas até aí, Gemma? Sim ou não? Não. Eu tenho aqui alguns pincéis específicos para alguns traços também, tá? Próxima aula a gente vai ver algo bem diferente, ó. Esse pincel aqui, ó, a gente chama ele de pincel reto. Reto não, pincel redondo. Porque ele tem uma pontinha, certo? E eu consigo fazer alguns traços ou alguns desenhos. Deixa eu só te mostrar aqui para a gente ver, para você entender o que é que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Porque esse tipo de pincel, ele é específico para pintura artística, quando você trabalha com público também infantil. Anderson, eu vi uma florzinha que a moça fez, foi rapidinho, eu consegui perceber que ela teve um desenho muito bonito, muito nítido. E isso faz com que eu consiga projetar também dentro das minhas produções, tá? Só um instante aqui, enquanto eu limpo aqui minha mão, aí eu mostro para você. Vou fazer com rosa, vou criar um degradê, tá? Rosa, azul e amarelo, tá? Eu vou criar um degradê bacana para que a gente consiga perceber a proposta dessa florzinha, por exemplo, tá? A gente não vai entregar todo o ouro agora não, porque aí a gente não tem algo para a próxima aula. Peguei meu pincel, vou mergulhar ele todo, certo? Vou mergulhar ele todo, vou tirar o excesso dele aqui na minha plaquinha, tá? Essa plaquinha, você pode ter uma paletazinha, Anderson, utiliza essa paleta de sombra, mas quase eu não tenho, digamos assim, uma referência de usar todas as cores. É só uma base para você tirar o excesso. Quando você for tirar o excesso do produto, você vai pegar literalmente ele, vou fazer aqui nessa tampinha, tá? Ó, esse movimento.
Você não vai tirar arrastando assim. Se você tirar, você vai tirar o produto do pincel. É só para que ele fique mais, ó, enxuto, certo? Depois que você tiver tirado este excesso de produto, vou pegar aqui a outra cor. Vou pegar aqui o meu azul. E vou molhar só a pontinha desse pincel. Por que que eu quero molhar só a pontinha? Porque eu quero criar essa proposta desse degradê de tons, ou melhor, degradê de cores, sobre a minha ideia, para me criar, por exemplo, uma rosa, uma florzinha, tá? Ó, ó a pontinha que eu molhei, certo? Vou tirar também só um pouquinho do excesso dessa pontinha e vou trabalhar aqui. Vamos fazer assim, né? Vou levantar, viu, Gemma? Aí tu vê aí. Ó, o meu traço, tá dando pra ver direitinho? Tá. Pronto. O meu traço, se eu fizer só deitando o pincel, deixa eu só pigmentar melhor. Eu tenho uma rosa, tá? E aí eu consigo fazer o quê? Algumas pétalas em relação a ela. Tenho alguns traços, por exemplo, deixa eu fazer aqui no meu braço, no antebraço, que é melhor que não tem pelo. Se eu tiver alguma proposta de desenhar na minha, ó, que tá dando para ver, tá? Ah, Pronto, ó, vou criar uma pétala bem maior, uma gota. Eu já tenho uma gota em degradê. Outra, outra. E se eu quiser fazer algum detalhe, eu já tenho aqui, ó. Vai me dizendo se tá vendo, tá? uhum, tô vendo. Alguns detalhes, se eu quiser trabalhar, eu vou trabalhando com essa mesma proposta. Lembrando, tinta tá acabando, recarrega o pincel. Vou recarregar um pouquinho mais aqui. Ó, posso pegar outra cor para dar uma ênfase? Posso. Lembrando, tinta d'água, você vai ter que tirar o excesso ou fazer a limpeza desse pincel diretamente com o quê? Água, que vai sair de uma forma tranquila. Ó, tá vendo a rosa como ela fica um pouquinho mais fácil de fazer? Sim. Aí eu consigo fazer maiores detalhes. Quero fazer uma estrelinha. Botei o pontinho aqui do pincel, arrastei para cima. Arrastei para baixo, arrastei para um outro. E vou trabalhando uma definição de estrela, se assim eu desejar. Eu quero alguns pontinhos de iluminação para como a minha proposta fique legal. Anderson, trabalhei, por exemplo, com a minha flor. Para fazer esse miolinho, tá? Eu vou pegar a tinta branca, vou pegar um pincelzinho menor, tá? Aquele pincel de delineado. Certo. Pincelzinho de delineado, um pouquinho da minha tintinha branca. Vou também tirar o excesso dela. E aí eu vou fazer, ó, só pontinhos. Certo? Com essa proposta, fica bem mais fácil a gente conseguir desenhar. Vou fazer aqui como se fosse aqueles raminhos, né? Alguns traços, se eu quiser também trabalhar.
Tudo é questão de como é que você consegue fazer ou projetar. Existem outras possibilidades de você fazer algum desenho em degradê? Existem. Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo. Tá, ok. O degradê de cores. Sabe aquele arco-íris, aquele esfumado, aquela transição que a gente consegue perceber? Eu vou Uhum. fazer aqui. Ó, pegar um pincelzinho mais reto, certo? Certo. Lembra que eu utilizei aqui a minha espátulazinha? Como se fosse a minha base, né? Ó, amarelo com azul. Uhum. Eu vou pegar e manchar esse pincelzinho um lado aqui amarelo ou azul, ou posso colocar qualquer outro tipo de cor. Certo? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um vermelho e um branco. O branco já está aqui aberto. Vou pegar aqui o meu vermelho. Aí o que é que eu posso fazer? Posso utilizar já aplicando um lado e o outro, ou posso usar uma espátulazinha dessa. Vamos usar a espátulazinha. Vamos, ó. Coloquei produto aqui no meu pincel de um lado, branco. Vou colocar aqui agora o vermelho, com o outro lado da espátulazinha para não misturar as cores agora. Coloquei o outro. Certo? O que é que eu vou fazer? Tirar o excesso lá na minha espátulazinha, tá? Desculpa, na minha basezinha que eu tenho. Vou pegar esse aqui, tá? Ó, só para a gente pintar um pouquinho mais. Por que que é interessante fazer esse movimento de vai e vem? Para que eu crie já um degradê de cores desse produto. Vamos já criar esse degradê aqui. Deixa eu só limpar essa região que eu fiz. E aí a gente vai trabalhar definindo agora uma outra proposta que dá para fazer também. Um arco-íris, e aí você vai depender. Do jeito que está aqui, ó. Tá dando para ver, Gema? Uhum. Olha como fica legal. Massa. E aí, com essa proposta, você agiliza muito o seu tempo. Ah, eu quero fazer um degradê de cores em relação a essa minha proposta. Você vai lá e faz. Você pode virar o pincel, fazendo aquela gota e trazendo para dentro, ó. O interessante é sempre você manter o pincel com o posicionamento inicial que você projetou. Vou pegar mais um pouquinho aqui para a gente desenhar uma outra forma, que a gente vai ver na próxima aula com mais precisão. Da forma que eu tenho aqui, eu posso criar... Deixa eu só tirar o excesso. Ó, posso desenhar aqui um pouquinho mais em cima. Ó, certo? Vou fazer praticamente o mesmo processo lá. Vou trabalhar com essa linha aqui, uma rosa. Vou e depois eu retorno. Mesmo jeito aqui. Vou, depois eu retorno. Lá em cima da mesma forma. Dentro dessa rosa, eu só preencho tranquilo. Se eu quiser colocar outra cor, pode?
Pode. Mas aí eu consigo perceber que através desses desenhos ou movimentos simples, eu consigo, ó, realocar uma outra forma ou um design diferenciado. Ó. Difícil? Não. E aí a gente vai ver alguma definição nas próximas aulas, tá? Que foi só uma amostra para a gente definir um pouquinho a questão de traço. Traço, na verdade, é um pouquinho difícil, que você precisa apoiar um pouquinho o polegar para que tua mão não fique tremendo. Isso aqui vai funcionar como tripé e você conseguir riscar literalmente nas propostas onde a gente vai buscar melhor definição e alguns desenhos com traços específicos. Quando você tem um tempo, né, já com a habilidade, você já consegue colocar de forma direta, você já vai no desenho e já esboça. Só que nem sempre isso acontece com a facilidade. Por quê? É o pincel, às vezes é uma definição que a gente ainda não tem de noção de desenho e não precisa ter. Às vezes você vai ter que fazer somente um esboço e aí você cria esse desenho. Na próxima aula a gente vai fazer essa noção, ter esse direcionamento sobre os nossos desenhos e posicionamento também de pincel. Eu fiz com esse pincel específico, tá? Mas a gente faz com os pincéis de maquiagem social tranquilo. Só que é uma forma diferente de se trabalhar. Eu gosto sempre de falar, quando vamos trabalhar com maquiagem, a gente se vira com o que tem, porque é a nossa realidade. Beleza? Dúvidas? Nenhuma. Não, né? De boa, né? Então, Graças. Gemma, seria por hoje isso. Próxima aula teremos aí essa proposta também. Vamos trazer outra maquiagem. Vou fazer até uma enquete lá também no grupo para saber de alguma dúvida, para a gente revir algum assunto, para poder ver e tirar totalmente essa proposta mesmo dos pensamentos, do achismo e trazer de fato ela acontecendo, tá? Tá bom. Cadê o Elmo? Elmo? Deixa eu ver se ele mandou. Elmo? Hello. Acho que ele tá atendendo. Elmo? Elmo? Acho que ele está ocupado. Deixa eu só mandar aqui a mensagem para ele. E aí, se for, a gente encerra aqui. Deixa eu ver. Mandei mensagem. Peraí, viu, Gemma? Tá? Pronto, então ele tá lá e aí a gente vai encerrar por aqui, tá? Gemma, aí na próxima aula, como eu falei, vou colocar lá no grupo também essa enquete para saber de alguma dúvida. Caso você queira rever alguma técnica, alguma dúvida também, você pode colocar sem problema que a gente vai refazer também. E a gente vai conseguir demonstrar de forma também mais fácil, tá? Para poder fazer a utilização do que eu tenho de produto, do que eu posso fazer com o que eu já tenho. Anderson, o que é que eu posso adaptar? Tem muitos processos, até digo que
tanto na maquiagem social como na artística, a gente adapta muito. Porque que, na verdade, se vocês perceberem, eu utilizo muito tinta líquida. Além de ser um trabalho também mais econômico, tá? Você com a tinta líquida, o trabalho que a tinta líquida te dá em função de pigmentação, de traço, que você precisa ter essa coordenação bem bacana, quando você estiver trabalhando com clau, com produtos específicos, ele não vai te dar esse trabalho. Então, eu vejo que é aprimoramento de técnica que você, na verdade, vai futuramente pegar o produto específico e fazer e pronto, acabou. Esse produto que eu estava mostrando, né? Tanto esse aqui quanto o pequenininho, que é a mesma proposta, ativado por água, você molhou, aplicou uma vez, pronto, ele seca, ele não tem como você precisar ou necessidade de retoque, porque ele já tem uma pigmentação muito forte. E aí, quando você já tem um traço definido e essa pigmentação, você agiliza muito seu tempo. Mas eu vou trazer essas propostas também para vocês e agilizar também o que vocês têm de necessidade, beleza? Ok. Então, até a próxima aula, boa semana e estamos aqui para qualquer dúvida também, tá? Tá bom, pra nós. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Tchau.